Bom dia, boa tarde, boa noite, porque essa aula está lá no YouTube, né? Primeira aula, assista aí a aula no canal do professor Santos Santiago, resolvendo a prova de técnico judiciário do TJ do Rio Grande do Norte. Agora a gente vai focar em duas disciplinas chaves para qualquer prova de TJ. Lembrando que a gente está numa preparação para o TJ da Amapá. Olha aí, TJ da Amapá. Olha aí, TJ da Amapá. Então, a gente vai continuar nessa pegada, focado na FGV, que é a banca do nosso concurso, edital iminente do TJ do Amapá, para nessa preparação a gente, né, ir esquentando as turbinas. Hoje a gente vai responder essa prova de penal e civil, 10 questõezinhas, 5 de cada, de processo, direito penal e direito civil, cara, da prova de técnico judiciário. Antes, eu sempre começo nessa aula introdutória, né, dizendo para você que está aí assistindo no YouTube, está assistindo agora aqui online, ao vivo, né, pelo Meet, né, faça o seguinte, segue lá o canal, nosso canal no YouTube, cara, para ter mais aulas online, ao vivo, assim, de graça. Então, quanto mais você segue, mais você curte, mais você comenta, mais você interage com o professor e mais o quê? Mais aulas eu consigo fazer para vocês. Então, não estou fazendo nada, vou dar aula para vocês, beleza? Então, segue lá, professor Sandro Santiago no YouTube. Você que está assistindo aí, dá o like, curte, comenta e compartilha. Esse é o meu Instagram. Segue também o professor no Instagram, beleza? Feitas as apresentações, bora lá, cara. Direito penal, né? Todo mundo gosta de direito penal. É uma disciplina, inclusive, muito boa, né? Ela é apaixonante, querendo ou não, é apaixonante. Só que, para a prova, a gente precisa ter um certo cuidado com o direito penal. Como é que ela foi cobrada lá no TJRN? Esse é o edital de direito penal do TJRN. Lembrando que esta prova aqui misturou legislação extravagante de direito penal com direito penal, né? Considerou tudo a mesma coisa. Tanto que a gente vai ver aqui no final, olha, crimes hediondos, tem uma lei extravagante específica sobre isso, né? Abuso de autoridade, tem outra lei específica, não recordo o número da lei, né? E Estatuto da Criança e do Adolescente, claro, o ECA, também é uma lei específica, né? E, lógico, como está na área de direito penal, né? Isso daqui, ó, área de direito penal, você não vai ler o ECA por inteiro, né, bicho? Você não vai ler o ECA por inteiro, você vai ler o quê? Você vai ler a parte penal do ECA, né? A parte penal, os crimes relacionados à criança e ao adolescente, lá na parte do ECA, beleza? Então, pronto. Tirando essa parte de legislação extravagante, quando você começa a estudar direito penal, lógico que você começa principalmente, cara, lendo o Código Penal. Leiam o Código Penal. Principalmente porque o Código Penal, ele é a base para a gente entender, por exemplo, o assunto mais cobrado, que é conceito analítico de crime, né? Todo mundo que começa a estudar direito penal e todo professor, ele sempre vai focar no conceito analítico de crime, né? Tanto que o próprio texto constitucional, o texto do edital, ele segue a lógica do Código Penal, cara. Ele segue a lógica. Essa primeira parte aqui, ó, aplicação da lei penal, princípios da legalidade e da anterioridade, é uma parte teórica, né? Ela tem no Código Penal um ou dois artigos sobre isso. E é bem no início, né? E aí começa, seguindo a sequência do Código Penal, a lei penal no tempo e no espaço. Assunto simples. Tempo e lugar do crime, né? Lei excepcional, especial e temporária. Continua o texto. Continua. Se você lê o Código Penal, isso vai na sequência. Aqui, ó, territorialidade e extraterritorialidade da lei penal. Inclusive, caiu uma questão no TJRN sobre isso. Extraterritorialidade condicionada. A gente vai ver, né, as regras de ser condicionada e incondicionada. Pena cumprida no estrangeiro, eficácia da sentença estrangeira, contagem de prazos, frações não computáveis da pena, interpretação da lei penal e analogia já é uma parte teórica, né? Já é uma parte teórica, assim como irretroatividade, conflito aparente de norma, e aqui que está o X da questão. A gente passa tudo isso para ver teoria do crime, cara. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, a FGV, ela adora teoria do crime. Até porque é o assunto chave para a gente entender direito penal, você saber teoria do crime. E tudo isso que vem se desenvolvendo no edital a partir de agora, tipo penal objetivo, olha, né? Tipo penal subjetivo, ilicitude, causas de excludente de ilicitude, de culpabilidade, causas dirimentes, crimes contra a pessoa, já é a parte especial. Toda essa parte de teoria do crime. Então, você tem que saber o conceito analítico de crime, tem que saber causa de excludente de ilicitude,
causas de excludente de culpabilidade, tem que saber o tipo de crime, a parte subjetiva do crime, etc. Então, você vai focar nisso daí, beleza? Essa parte que eu vou passar o marca-texto agora, crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio e crimes contra a administração pública, né? É a parte especial do direito penal. Então, aqui no TJRN, a gente não precisa estudar toda a parte especial, a gente vai focar nos crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio e crimes contra a administração pública. Lembrando que crimes contra a administração pública sempre é o mais cobrado na área de TJ, sempre é o mais cobrado. Mas dei uma ênfase nesses três e a gente vê disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal, querendo ou não, é um assunto inicial básico, né? Assunto inicial básico na parte principiológica. Beleza? Tranquilo? Então, cara, bora partir para as questões? Mandei um material para vocês. O material está aí na descrição do vídeo de apoio, né? Então, quem quiser ter acesso, vai estar esse material aí. Presta atenção. Olha essa questão, uma questão simples, cara. Diz assim, ó, é uma questão boa, inclusive trata do conceito analítico de crime, né? Diz assim, ó, o João, ele fazia o quê? O João, ele caminhava pelo bairro de sua residência, o João, olha, ocasião em que visualizou um vizinho de longa data sendo vítima de roubo pelo emprego de arma de fogo. Ato contínuo, João correu em direção ao autor do fato, desferindo um soco em seu rosto. O João é corajoso, né? Corajoso demais, né? O cara estava sendo... o cara estava passando por um assalto, tinha um assaltante fazendo um roubo contra o vizinho dele, o João correu em cima do cara e deu um soco no rosto do assaltante. O acusado caiu no solo e logrou se evadir, fugiu. Considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que João... Cara, o João, ele é o quê? Ele é um herói, né? Ele é um herói, só que presta atenção, né? Ele praticou o quê? Ele praticou um crime, né? Se a gente for ver na letra fria da lei, isso que ele fez com o assaltante, ele é o quê? Isso é um crime, pô. Isso é um crime. Qual é o crime que vocês acham que é, hein? Qual é o crime? Hein? É o crime de lesão corporal, né? É o crime de lesão corporal, né? Crime contra a pessoa, né? É um crime de lesão corporal. Só que o João, quando ele faz isso em defesa do vizinho, que está sofrendo uma injusta agressão, né? Uma agressão atual, inclusive, uma injusta agressão atual. Quando ele faz isso, ele está cobertado pelo quê? Hein? Ele está cobertado pelo quê? É isso que está perguntando, hein? Por exemplo, esse fato que o João praticou é um fato típico, sim ou não? É um fato típico, sim ou não? Você sabe o que é fato típico? Quando você for estudar conceito analítico de crime, a primeira coisa que você vai estudar é a tripartição, né, do conceito de crime. O crime é um fato típico, ilícito e culpável, né? Culpável no conceito atual de crime, né? Por exemplo, o crime de lesão corporal, ele está tipificado no Código Penal, tá, é um fato típico, né? Inclusive, o João, ele teve a intenção de agredir mesmo, né? Ou seja, ele teve o dolo, né? O conceito, a parte subjetiva está contida no fato típico, né? E ele tem tipicidade tem, está escrito no Código Penal. Só que a gente passa para o segundo substrato do conceito analítico de crime e a gente precisa saber, esse fato, ele é ilícito, sim ou não? Ele é ilícito se a gente fosse considerar a letra fria da lei, o fato que o João praticou é um fato ilícito, porque ele está tipificado no Código Penal como um crime. Ele está lesando o bem jurídico, que é a integridade física de uma pessoa. Só que, lá no conceito de ilicitude, né? Ilicitude é ação contrária à lei, contrária ao que está tipificado na lei, no Código Penal, principalmente. Lá na parte de ilicitude, a gente precisa estudar as excludentes de ilicitude. Lembra disso? Excludente de ilicitude. Né? Porque, apesar de ser um fato típico, né? Um fato tipificado na norma penal como criminoso, né? Ou seja, lesão corporal, tem no código, o próprio Código Penal traz algumas situações que, apesar da conduta ser típica, há uma cláusula de justificação. É assim que fala, né? Há uma situação de justificação, uma causa de justificação, né? Que exime o autor do fato típico de ser punido. Ou seja, para ser um crime, tem que cumprir os três estratos do ilícito penal, né? Tem que ser um fato típico, tem que ser
tem que ser a ação ilícita e a ação tem que ser, se passou esses dois substratos, tem que ser culpável. Na verdade, o João ele não pratica crime porque aqui na parte do substrato da ilicitude, a conduta dele é justificável por uma excludente de ilicitude, sim ou não? Hein? Sim ou não? Qual é a excludente de ilicitude? E aí a gente vai ver qual é a excludente de ilicitude que justifica ele não ser punido por esse crime. Ele não praticou, na verdade, ele nem vai ser punido porque ele não praticou o crime, entenderam? Porque ele só pode ser punido se passar dessas duas partes. Como ele não passou da ilicitude, a ação dele é lícita, justamente por causa de uma excludente de ilicitude, nem crime ele cometeu. Qual excludente é essa? Vocês lembram quais são as excludentes de ilicitude? Né? Vocês lembram qual é? Aí eu trago aqui no slide para vocês. Ó. Nós temos as causas de exclusão de ilicitude, que também são chamadas de causas de justificação. Antes de eu adentrar no conceito, trago para vocês uma diferença técnica. Causa de exclusão de ilicitude é causa de justificação, ou seja, justifica a conduta da pessoa, né, não tornando ela crime, ela se torna lícita. Já quando a gente fala em exculpante, olha aqui, exculpante, também chamada de dirimente ou eximente, a gente, na verdade, está falando de excludente de culpabilidade, ou seja, a pessoa praticou um fato típico ilícito, mas ela não pode ser culpada, ela não pode sofrer a sanção penal lá na parte de culpabilidade. Então, essas são exculpantes, dirimentes ou eximentes. E aí, lá no Código Penal, a gente vai ver que tem várias exculpantes, dirimentes e eximentes, né? Em que a pessoa, apesar de ter praticado um fato típico ou ilícito, ela não vai ser responsabilizada, né? E aí, me citem um exemplo. Por exemplo, a doença mental, né? E aqui eu não vou entrar na minúcia de cada uma, da doença mental, ela pode ser o quê? Uma exculpante, uma dirimente. A pessoa pratica o fato típico ilícito, só que ela não consegue ter a noção desse fato típico ilícito por uma doença mental. E aí ela não poderá ser punida com base no texto penal, porque ela tem uma exculpante, uma dirimente, uma eximente. Ela exime ela da culpa, beleza? Já no caso da ilicitude, nem se chega nisso daqui. Sabe por que eu estou falando isso? Porque bem aqui, quando a gente identifica que o João praticou uma legítima defesa, tem duas expressões que dizem, olha, causa dirimente, né, e causa dirimente. Causa dirimente, como eu falei, é excludente da culpabilidade, que é o terceiro extrato do conceito analítico de crime. O João, ele está no segundo extrato, né? Ele excluiu a ilicitude, então não é causa dirimente, é uma causa de justificação. Justificação. A letra A, ela está errada justamente porque está dizendo assim, ó, responderá pelo delito perpetrado, considerando a legítima de terceiro de defesa, considerando que a legítima defesa de terceiros causa dirimente, de novo, ó, causa dirimente, né, dirimente, pressupõe prévio pedido da parte interessada. Primeira coisa, a legítima defesa, ela pode ser de outrem, ela pode ser de outra pessoa, hein? Você pode praticar a legítima defesa em razão de outra pessoa. Claro, tem a legítima defesa própria, que é aquela que você repele uma injusta agressão que está acontecendo com você, né? Usando os meios necessários para repelir a injusta agressão. Caso você haja em excesso, você responde pelo excesso, né? Essa injusta agressão pode ser de outro, pode ser de outro. Onde é que está isso, professor? Está bem aqui, ó. Está no artigo 25 do Código Penal. Diz assim, ó, entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, faz o quê? Repele injusta agressão, atual ou iminente, direito seu ou de outrem. Ou seja, o João, ele repeliu uma injusta agressão contra o direito de outro, né? Contra o direito, tem nome aí, o cara é o vizinho dele, o vizinho. Então, ele estava atuando em legítima defesa de outro. Quando, olha, presta atenção, a questão ela ainda indica que ele não agiu em excesso, porque o cara estava com uma arma e ele repeliu a injusta agressão com um soco. Ele só usou a força necessária para repelir a injusta agressão. Então, quando a questão fala assim, ó, nos termos do Código Penal, né, pressupõe prévio pedido da parte interessada, era necessário que a parte que estava sofrendo a injusta agressão requisitasse ajuda para um terceiro agir em legítima defesa dessa outra pessoa? Não.
Não, a legítima defesa ela não pressupõe prévio pedido da parte interessada. Então, a letra A também está errada. Por essas duas informações, né? A legítima defesa não é uma dirimente, né? Ela é uma causa de justificação e não precisa do pedido da parte interessada. Beleza? Tranquilo. Aí a letra B diz assim, ó, responderá pelo delito perpetrado, considerando que inexiste legítima defesa de terceiro errado com base no artigo 25 do Código Penal, como a gente acabou de ler, né? Artigo 25 possibilita que uma pessoa pratique legítima defesa própria e de terceiro, Então, essa informação está errada. Aí, como eu falei, risquei a letra C, porque diz assim, atuou sobre o manto da inexigibilidade de conduta diversa. Essa situação não configura inexigibilidade de conduta diversa, inclusive dei uma estudada nas cláusulas de exclusão de ilicitude, que são legítima defesa, que a gente está vendo na questão, aí tem o estado de necessidade, tem o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Exercício regular do direito. E aí, o estado de necessidade, aqui, ó, inexigibilidade de conduta diversa, ela está onde, cara? Hein? Inexigibilidade de conduta diversa. O que vocês acham? Qual extrato do fato típico? Qual extrato? Está na parte do fato típico, da tipicidade, está na parte de está na parte da culpabilidade, hein? Onde é que está? Cara, quando você fala em conduta, está bem aqui, no fato típico, conduta, né? Conduta. A conduta ela é julgada dentro do fato típico, do primeiro extrato do conceito analítico de crime, né? Então, para a conduta ser justificada, neste caso, eu não tenho que ter outra conduta no CS, ela é julgada no fato típico, beleza? Tranquilo? Não tem nada a ver com causas de excludente de licitude, como a gente pode ver bem aqui, ó, né? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, né? Principalmente quando a gente fala em estado de necessidade, tem algo relacionado à conduta, né? Não tinha outra maneira de você salvar o bem jurídico, né? Você só tinha aquela conduta a praticar, né? E aí não teve jeito, teve que sacrificar o bem jurídico, seu ou de outro principalmente, beleza? Então não tem nada a ver. Aí sobrou a letra D e a letra E. Letra D e letra E. Justamente é para você diferenciar o que é legítima defesa e o que é estado de necessidade. Legítima defesa, estado de necessidade. Essa questão, ela trata da legítima defesa, porque ele está repelindo uma injusta agressão. O estado de necessidade, ele está em outro artigo do Código Penal e não é a situação descrita aqui. Então, por isso que os colegas responderam letra D e está corretinho. A letra D é uma causa de justificação, é a legítima defesa, assim como é estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, né? Exercício regular do direito são causas que, apesar da conduta estar tipificada no Código Penal, a pessoa não pode ser punida justamente porque deixa de ser crime, porque há uma causa que exclui a ilicitude do fato. Beleza? Tranquilo? Dá para responder essa? Esse assunto ele é muito cobrado em prova, minha gente. Muito cobrado em prova, essa parte do conceito analítico de crime. Então, falo para vocês, repito, deem uma ênfase nesse assunto, porque, com certeza, no Tribunal de Justiça ele vai ser cobrado novamente. Até porque a função típica da área criminal do Tribunal de Justiça é saber se as condutas são criminosas para o juiz determinar se instaura ou não instaura a ação penal, pô. Se aceita, se recebe a denúncia feita pelo Ministério Público, principalmente em crime de ação pública incondicionada. Então, você que vai trabalhar na área judicial, tem que saber pelo menos isso, né? Saber tipificar a conduta, saber se ela se enquadra no conceito de crime. Beleza? Tranquilo? Resposta é a letra D, nosso gabarito letra D, a galera acertou aí. Então, bora ver outra. Cara, essa daqui é boa, essa daqui é uma maravilha. Gosto dessa questão aqui, porque ela traz a possibilidade do Código Penal ser aplicado fora em ações, em crimes praticados fora do território nacional. E aí nós temos a extraterritorialidade condicionada e incondicionada. Isso está dentro do tema lei penal no tempo e no espaço, principalmente lei penal no espaço. Diz assim, João, brasileiro nato, cometeu um crime de homicídio nos Estados Unidos da América.
tendo logrado se evadir para a Holanda, né? Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, para que João responda no Brasil pelo crime perpetrado, será necessário que, cara, a lei penal brasileira é aplicada no território brasileiro. Isso daqui é logo no começo do Código Penal, que trata da lei penal no espaço. Só que tem algumas regrinhas que a gente precisa decorar sobre lei penal no espaço, né? Por exemplo, esse crime ele foi praticado no estrangeiro, né? Lá nos Estados Unidos da América. Só que quem praticou ele foi um brasileiro, né? Foi um brasileiro. E aí, a lei penal brasileira pode ser aplicada neste caso? É isso que a gente vai descobrir, né? Só que a própria questão diz, olha, nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, para que João responda no Brasil, ou seja, é possível que ele responda no Brasil por este crime praticado lá no Código Penal. E isso daqui, essa questão, ela é um decoreba puro. Isso daqui está logo no começo do Código Penal, cara, artigo 7º. Trago para vocês, justamente porque para a gente ir logo na resposta da questão, e aí eu indico para vocês como esse tipo de questão ele pode parecer básico. Se você esquematizar no seu caderno, quais são os requisitos necessários para um brasileiro que cometeu um crime no estrangeiro ser punido no território nacional conforme a lei brasileira, né? Então, é possível que a lei brasileira seja aplicada a crime praticado onde? No estrangeiro. É assim que diz o Código Penal. Isso está onde, professor? Está lá no artigo 7º. Presta atenção. O artigo 7º diz assim, ó, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro. É o caso da questão? É o caso da questão, né? Crimes praticados por brasileiro, né? Os crimes praticados por brasileiro, ou seja, a lei brasileira será aplicada a um crime praticado no estrangeiro, desde que esse agente seja o quê? Brasileiro. Por que que é chamado de extraterritorialidade condicionada? Nós temos a incondicionada, que tem algumas possibilidades do crime praticado no estrangeiro e a lei brasileira ser aplicada, só que não tem condição nenhuma, e aí são os crimes muito específicos, cara, muito específicos, e aí a gente teria uma aula específica só para ver isso, só que nessa aula rápida aqui de direito penal, a gente precisa focar nessa condicionada, porque para a lei ser aplicada nesse segundo caso, inciso 2, a linha B, precisa de algumas condições, e essas condições são cumulativas, né? Elas atuam em concurso. Faltando qualquer uma delas, o brasileiro ele não pode ser punido por um crime praticado no estrangeiro. Beleza? Então, elas são cumulativas, depende de todas, que todas aconteçam ao mesmo tempo. Né? É uma extraterritorialidade condicionada, tem um monte de condições. É possível que um brasileiro seja punido? É possível. Mas quais são as condições? Entrar o agente no território nacional, né? A questão nem falou sobre isso, ela só está te perguntando se você conhece as condições para aplicar a lei brasileira, mas para ser aplicado, a gente tem que entrar no território nacional. O fato punível também no país em que foi praticado, né? Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena no estrangeiro, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Perceberam que é um monte de condições, não é meio difícil o brasileiro ser punido nesse caso. Mas, estando presente todas essas condições, é possível que um crime praticado por brasileiro no estrangeiro seja punível no Brasil? É possível, é possível. Então, a resposta da questão é qual? A gente vai olhar letra por letra e tentar identificar a condição que não está presente lá naquelas condições. É simples, olha. Ele é possível ser punido caso ele entre no território nacional? É possível. Só que diz assim, ó, ou tenha representante legal constituído, tem essa condição para ele ser punido no Brasil, ter representante legal constituído no Brasil, não vi isso no Código Penal, então não tem essa condição aqui, ó. Aí você já eliminava a questão, porque aquilo lá é decoreba. Aí tem que o fato seja também punível nos Estados Unidos da América, né? Que o crime perpetrado esteja incluído em aqueles que a lei brasileira autoriza a extradição também, não ter João cumprido pena no estrangeiro também, e não estar extinta a punibilidade segundo a lei brasileira. Registre-se que, em caso de absolvição no exterior, a jurisdição brasileira não estará vinculada em razão da soberania do Brasil. Esta última parte está
errada. Por quê? Porque ela é uma condição para o brasileiro ser punido. Se há extinção da punibilidade no estrangeiro, ele vai poder ser punido no Brasil? Não, pô, porque está dizendo bem aqui, ó, né? Quando estiver extinta a punibilidade, ele não pode ser punido. Então, essa última parte está errada, né? A jurisdição brasileira ela é vinculada, neste caso, à jurisdição estrangeira. Caso ele seja, por exemplo, extinta a punibilidade no estrangeiro, ele não pode ser punido no Brasil. Beleza? Entendemos isso? Então, essa última parte também está errada. Letra B. Entra em território nacional, tem representante legal constituído, mesmo motivo está errado, né? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa errada nessa letra B, né? Que o fato também seja punível nos Estados Unidos da América, que o crime perpetrado esteja incluído entre aqueles que a lei brasileira autoriza extradição, não ter sido João absolvido ou cumprido pena no estrangeiro, não ter sido João perdoado no estrangeiro e não estar extinta a punibilidade segundo a lei brasileira. Tem uma pegadinha nessa parte final, Qual é a pegadinha que vocês acham, hein? Qual é a pegadinha? Cara, não está extinta segundo qual lei? Só a lei brasileira? Não, olha o que diz o Código Penal, Exódio. Deixa eu limpar aqui. Não está, olha aqui, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Segundo a lei mais favorável. Não é segundo a lei brasileira, né? Texto do Código Penal, pô, querendo ou não, a gente tem que decorar esse ponto. É segundo a lei mais favorável. Não restringe a lei brasileira. Se a lei brasileira for mais favorável, beleza, mas não é isso que diz o Código Penal. Diz segundo a lei mais favorável. Esse é um requisito, né? Requisito. Não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. C. Entra em território nacional, ok. Que o fato também seja punível nos Estados Unidos, né? A questão ela é boa, porque ela cita os Estados Unidos, então é esse o estrangeiro que o texto do Código Penal se refere, que o crime esteja perpetrado, esteja incluído entre aqueles que a lei brasileira autoriza extradição, correto. Não ter sido João absolvido ou cumprido pena no estrangeiro, correto. Não ter sido João perdoado no estrangeiro, correto. E não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Professor, essa, na minha cabeça, é essa, porque a gente fez um checklist do texto constitucional. Então, dê uma atenção ao artigo 7º, né, tratando de extraterritorialidade condicionada, né? Mas bora ver a letra D. Diz assim, ó, entre no território nacional, que o fato também seja punível nos Estados Unidos da América, não ter sido João absolvido ou cumprido pena no estrangeiro, não ter sido João perdoado no estrangeiro, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável, e que, pedida a extradição, esta tenha sido negada pelas autoridades competentes. Está correto isso? Que pedida a extradição, ela tenha sido negada pelas autoridades competentes. Cara, isso daqui está relacionado a outro tipo de crime, né? Crime relacionado à extradição. Não tem nada a ver aqui com essa praticada por brasileiro no estrangeiro. Então, essa coisa aqui, a gente vê em outro ponto do Código Penal. Então, isso daqui está errado, né? Letra E. Entra em território nacional, que o fato também seja punível nos Estados Unidos da América, que o crime perpetrado esteja incluído entre aqueles que a lei brasileira autoriza extradição, não ter sido João absolvido ou cumprido a pena no estrangeiro, não ter sido João perdoado no estrangeiro, e não estar extinta a punibilidade segundo a lei brasileira, errado. É segundo a lei mais favorável, né? Mais benéfica para ele. Então, questão de detalhe. Esse tipo de questão eu acho terrível. Eu acho, sinceramente, terrível. Às vezes nem tem o que explicar, cara. É só você esquematizar no teu caderno uma forma que na hora da prova, caso caia, como caiu aqui, você lembre dos requisitos. Aqui é um decoreba puro, não tem o que explicar. A FGV foi no cerne da questão para saber se você conhece o texto do Código Penal. Código Penal, beleza? Então, tranquilo, essa daqui, né? É copia e cola do Código Penal, olha aí, ó. Copia e cola do Código Penal. Não tem nem o que explicar. Você explica assim, não tem o que explicar quando a questão ela é baseada no código. Segue a terceira aí, gabarito letra C, conforme a gente viu. Segue a terceira. Essa é boa. Porque quando a gente passa a estudar a parte especial do Código Penal, começa lá pelo artigo, acho que é 121, começa com crime de homicídio, que é o primeiro crime contra a pessoa. Então você começa do artigo 121 e vai embora, parte especial. Boa parte das questões, elas não vão te perguntar fração de pena, se você sabe qual é a pena de um crime X, se você sabe, entre outras coisas. Ela vai te perguntar se você sabe
a tipificação de um crime, né? Se você sabe tipificar um crime, né? E isso você vai conseguir como? Você vai conseguir lendo o Código Penal, esquematizando o Código Penal e principalmente decorando a ação criminosa, né? A ação típica, né? Por exemplo, essa ação típica, aí você tem que encaixar no crime, no tipo penal trazido no Código Penal. Aqui é um caso clássico. Pode cair assim na prova de vocês? Pode. Diz assim, ó. E essa questão ela é boa porque ela confunde vários institutos do direito penal, vários tipos penais. Diz assim, ó. João conduzia seu veículo automotor, ocasião em que foi parado por uma blitz por um policial militar. Após analisar a documentação do condutor, o policial Caio exigiu para si R$ 2.000 para liberar o automóvel. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, Caio responderá pelo crime. Que crime o Caio cometeu? Primeiro, esse crime ele está na parte de crimes de funcionário público, né? Crimes de funcionário público. O Caio era um agente público e, no exercício da sua função, ele praticou um crime, né? Que crime é esse, hein? Cara, e esse macete ele é antigo, minha gente, antigo, para diferenciar principalmente corrupção passiva de compulsão, né? Você decorar o verbo, né? Como é que você vai decorar o verbo, cara? Se você ler o Código Penal, você vai ver que as condutas tipificadas, ela tem uma ação, tem um verbo, tem um verbo. E o verbo, ele vai diferenciar muito os tipos penais, principalmente nesses crimes de funcionário público, né? Crime de funcionário público. E todos esses que estão aqui são crimes de funcionário público. Só que na tipificação, a conduta ela é diferente, né? Elas são praticadas no exercício da função de funcionário público. Eu estou falando de funcionário público, porque esse é o termo que o Código Penal usa. Se a gente for estudar direito administrativo, a gente vai ver que esse termo ele é defasado. Lá a gente estuda agente público, né? Aqui é funcionário público para fins penais. E como é que você vai decorar? Cara, eu trago aqui uma tabelinha. Primeiro, a resposta é a letra D, né? Concussão de forma direta. Não tem jeito, é concussão. Por que é concussão? Porque lá no artigo 316 diz assim, ó, exigir para si ou para outra, direta ou indiretamente, ainda em que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Caio, ele exigiu, esse é o verbo, né? Esse é o verbo. Nem precisa decorar a pena. Mas ele exigiu, então ele praticou o crime de concussão. Professor, não é corrupção passiva isso que ele fez? Não, o crime de corrupção passiva ele usa outros verbos. Quem pratica corrupção passiva pratica outras condutas. Ele não exige. Exigir é algo muito mais grave, né? Exigir é algo, né? Exigir. Já a corrupção passiva, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha esse quadro, olha a corrupção passiva, é solicitar, receber, aceitar vantagem ou promessa de vantagem. Perceberam que é mais brando, mas é em função da razão, em razão da função que exerce. Por exemplo, se o Caio solicitasse, né, se ele recebesse, aí nós temos uma duplicidade, porque quem oferece, né, oferece, por exemplo, quem é o nome do cara? O João oferecesse, olha, ele praticaria o quê? Corrupção ativa. Se o Caio aceitasse a vantagem oferecida, corrupção passiva, né? Ou aceitasse a promessa. Perceberam que os verbos são diferentes? Professor, ir lá na conclusão, qual é o verbo? A gente viu no Código Penal, artigo 316. É exigir vantagem devida em razão da função. Beleza? Perceberam como esse tipo de questão dá para matar com esse quadro? E aqui é decoreba dos verbos. Concussão e corrupção ativa se diferenciam principalmente pelo verbo. Exigir, a concussão ela é mais grave, né? Inclusive, ela é punida com mais gravidade, justamente porque a exigência de vantagem ela é mais grave, é uma conduta mais grave. Agora, solicitar, receber, aceitar vantagem, corrupção passiva. Quero fazer um alerta para vocês. A FGV ela costuma confundir os candidatos nesses dois crimes aqui, ó. Condescendência criminosa e, deixa eu ver aqui, corrupção passiva privilegiada. Cara, é muito comum. Qual é a diferença de condescendência criminosa e corrupção passiva privilegiada? Hein? Qual é a diferença? A condescendência criminosa, olha, tem uma
uma subordinação hierárquica entre dois agentes públicos, né? E o agente superior, ele deixa de punir por indulgência. Indulgência é diferente da corrupção passiva privilegiada, porque o agente público, ele deixa de praticar o ato cedendo a pedido de outro, né? Pedido de outro, ou seja, alguém pediu e ele deixa de praticar o ato. Perceberam que ele não praticou, ele não pegou uma vantagem indevida, né? Ele só atendeu ao pedido, ele não oferiu vantagem. E aí, por isso que é corrupção passiva privilegiada, porque na corrupção passiva mesmo, ele solicita, recebe ou aceita vantagem, beleza? E aí, para a gente fechar o nosso quadro, a advocacia administrativa também é um crime de funcionário público, né? Patrocina interesse privado em detrimento do interesse público, isso é crime. Por exemplo, eu sou agente público lá do Tribunal de Justiça, eu não posso estar patrocinando, lutando pelo interesse dos outros, né? Em detrimento do interesse público. Contrabando, né? E aí nós temos que fazer, vou passar um marca-texto laranja, contrabando e descaminho. Tem que fazer essa diferença. Contrabando acontece quando alguém importa ou exporta mercadoria proibida, né? Ou que esteja sujeita a uma fiscalização, né? Por exemplo, sei lá, pensa aí, cigarro. Cigarro não é mercadoria proibida, mas para você exportar, você tem que passar por uma fiscalização. Quando você traz para o território nacional sem passar pela fiscalização, por exemplo, da Anvisa, isso é contrabando, mas também é mercadoria proibida, pô, né? Enfim, vocês entenderam? Isso é contrabando. Já o descaminho, né? Às vezes a mercadoria ela é legal, só que a pessoa ela deixa de pagar o quê? O imposto necessário. Então acontece o descaminho, né? Por exemplo, eu posso exportar para o Brasil cigarro, né? Cigarro, só que na hora de recolher os tributos eu deixo de recolher o imposto devido. O nome disso é descaminho. Tranquilo? Aí nós temos crime contra a ordem tributária, exigir vantagem devida para não lançar ou cobrar tributo ou cobrá-lo parcialmente, denunciação caluniosa, que é imputar falso a quem sabe ser inocente, isso é denunciação caluniosa, excesso de exação, exigir tributo indevido de forma vexatória. O tributo ele é até devido, mas a pessoa ela humilha outra pedindo, exigindo o tributo, isso é excesso de exação. Mas esses daqui, ó, concussão, corrupção ativa, corrupção passiva e corrupção passiva privilegiada são os mais cobrados de crime de funcionário público, né? Crime de funcionário público. Tem crimes de funcionário público contra particulares e crime de funcionário público contra a administração pública e tem crime de funcionário público contra a administração da justiça, né? Lá no edital pode trazer isso daí, beleza? Então, qual é a resposta? A partir do artigo 316, a resposta é letra B, pelo verbo exigir. Até grifei bem aqui, ó, exigiu. Tranquilo? Dá para matar essa? Essa daqui eu sempre dou a dica quando eu estudo penal. Façam aquele quadro resumo, cara. Não precisa, às vezes, ficar lendo o Código Penal. Você tendo um quadro resumo do verbo, você já tem uma boa parte das questões resolvidas. Essa daqui é clássica da FGV. Outra, bora ver. Última. Gabrito, letra D, compulsão. Diz assim, ó, eita, essa é boa. Essa daqui é mais complicada, porque uma coisa é você decorar corrupção passiva, ativa, compulsão. Agora eu quero ver crime contra a pessoa. Crime contra a pessoa. Diz assim, Joana, 2 horas e 30 minutos, dirigia seu veículo automotor pela via de rolamento, ocasião em que foi abordada por Tício, o qual, empregando uma faca, obrigou-a a pular para o banco do carona. Ato contínuo, Tício assumiu a condução do automóvel e encaminhou a vítima à agência bancária mais próxima para que esta efetuasse o saque dos valores pecuniários. A vítima, amedrontada, obedeceu às ordens de Tício, o qual se apossou de 1.000 reais, após a ofendida inserir o seu cartão e a senha no caixa eletrônico. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Tício responderá pelo crime. Aí tem extorsão, roubo, extorsão e roubo. Então, você tem que identificar se é roubo
ou extorsão. O que vocês acham? O crime praticado pelo Tício é roubo ou extorsão? Cara, tem um macete antigo para a gente diferenciar roubo e extorsão. E toda vez que eu vejo uma questão dessa, eu sempre me remeto a ele. Tem um macete antigo. No roubo, é o seguinte: quando há o crime de roubo, né, usar grave ameaça, etc., violência ou grave ameaça, você, no roubo, para conseguir acesso à coisa, ao bem jurídico, a coisa, a res, né, assim que fala, o direito, a res, a coisa, precisa da colaboração da vítima, é necessária a colaboração da vítima para quem pratica o crime de roubo ter acesso à coisa, hein? Na extorsão, pelo contrário, a extorsão, ela se assemelha muito ao roubo, só que é necessário que a vítima ela colabore. Então, presta atenção. Olha aqui, ó. Assim, ó, olha esse esquema. Na extorsão, a colaboração da vítima é indispensável. Indispensável. O Tício, na hora que ele vai ter acesso à coisa, que são os R$ 1.000, que ele quer, ele usa de violência ou grave ameaça, né? Ele constrange a vítima. Só que, para ele ter acesso à coisa, não foi necessário que a vítima ela colocasse a senha e o cartão, hein? Sim ou não? Não foi necessário, ou seja, para ele ter acesso ao que ele queria, foi indispensável a colaboração da vítima. Então, por isso que a gente consegue eliminar o roubo. Porque no roubo, ele conseguiria ter acesso à coisa mais fácil. Ele é dispensável para a gente obter a vantagem econômica. Aí não confundir. Roubo, o ladrão subtrai, a colaboração da vítima é dispensável e a vantagem buscada é imediata. Ele consegue ter acesso diretamente à coisa, entendeu? E aí, quando, por exemplo, há um roubo de um celular, o ladrão ele consegue ter acesso ao celular de forma imediata. Já na extorsão, o extorsionário faz com que a vítima lhe entregue. Ele usa da violência ou grave ameaça para a vítima entregar. A colaboração é indispensável e a vantagem buscada é imediata. Imediata, né? Esse crime que o Tício praticou, ele é o famoso sequestro relâmpago, que no tipo penal é extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima. Uma coisa é o crime de sequestro, né? Outra coisa é a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, que os programas de televisão chamam de sequestro relâmpago, né? Por exemplo, olha, como diz extorsão, artigo 158, diz assim, ó, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter para si vantagem, para si ou para outro, indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Aí, se o crime é praticado com 2 ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena 1/3 à metade. Vou passar um marca-texto diferente aqui, nesse 1/3 à metade, e diz aqui, ó, se o crime é cometido mediante restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 meses. Vou passar outro marca-texto aqui. Azul. Cara, o que está em azul, a gente precisa fazer uma diferenciação. O que está em azul, quando vier fração de aumento, né, é uma fração de aumento, vai aumentar a pena do crime base. O crime base aqui, ó, é extorsão, artigo 158. E aí nós temos aumento de pena se for com 2 ou mais pessoas, ou com emprego de arma de fogo. De arma, na verdade, de arma. Aumenta-se a pena 1/3 até metade. O que está de azul, ó, se o crime é cometido mediante restrição da liberdade da vítima, a gente chama de crime qualificado. Como é que você identifica um crime qualificado? Uma qualificadora do crime é quando há uma pena diferente. Olha aqui, ó. Quando há uma pena diferente. Com certeza, a extorsão ela tem uma pena muito menor do que 6 a 12 anos. Porque a conduta de restringir a liberdade da vítima como condição necessária para obter a vantagem é algo mais grave. Então, é um crime qualificado do crime de extorsão. Beleza? Então, esse crime praticado pelo Tício é um crime qualificado, a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, com aumento de pena. Isso daqui é um aumento de pena. Não torna um crime qualificado, beleza? Ele vai ser um crime qualificado e esse aumento de 1/3 à metade
porque ele usou uma arma, vai ser aplicado nesta pena aqui do crime qualificado, beleza? Boa questão, gostei. E isso está dito bem aqui, ó. Letra A, extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, condição necessária para a obtenção da vantagem econômica e majorado pelo emprego de arma. É essa expressão que eu queria que vocês soubessem. É majorado pelo emprego da arma. O crime, ele não se torna qualificado pelo emprego da arma. Ele é majorado. O que qualifica o crime? É a restrição da liberdade. É a restrição da liberdade da vítima. Então, quando você vê um tipo penal básico, como extorsão, ele vai ter uma pena. E se vier mais abaixo, por exemplo, uma pena diferente, principalmente maior, ele é qualificado. Isso acontece com homicídio, né? Nós temos homicídio simples e nós temos várias possibilidades do homicídio qualificado que tem pena diferente, né? Por exemplo, o homicídio como homicídio, o feminicídio, né? Em que a mulher se perpetua um homicídio contra a mulher pela condição dela ser mulher. Isso daí é um homicídio qualificado. Um homicídio também contra agente de segurança, né? É um homicídio qualificado, porque ele tem outra pena. Beleza? Tranquilo? Se a pena for menor, como é chamado o crime? O crime é o chamado privilegiado. Neste caso aqui é um crime qualificado. Eu acho que é a letra A. Eu acho. Vamos ver as outras. Não é roubo, né? Porque foi necessário, foi indispensável para ele obter a vantagem. A colaboração da Joana, né? Pela restrição da liberdade da vítima, condição necessária para a obtenção da vantagem, e majorado pelo emprego de arma. Essa parte está correta, ele foi majorado mesmo. Não é roubo duplamente majorado, né? Pelo emprego de arma e pela restrição da liberdade da vítima. Né? Se vocês forem ler a parte de roubo, vocês vão ver que... E aqui eu não estou lembrando de cabeça, é sério. Isso daqui não é uma aula de direito penal, eu não vou lembrar de cabeça. Se o emprego da arma ele qualifica ou ele majora, e se a restrição da liberdade da vítima majora ou qualifica. Juro para vocês que eu não lembro. Então vocês têm que ver. Aqui está dizendo que é tudo majorado, ó, tudo majorado. Aí você tem que ver se lá é qualificadora ou se é majorado. Depois vocês vejam aí no Código Penal. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, condição necessária para a obtenção da vantagem econômica. E aí, você poderia dizer, professor, mas isso daqui está correto. Mas, cara, tem uma informação, ela está incompleta, não tem? Não está incompleta, porque o próprio Código Penal diz que esse crime de extorsão, ele vai ser majorado se houver um emprego de arma. E ele estava usando arma, ele estava usando uma faca, uma arma branca, né? Ele estava usando uma faca. Então, é por isso que a letra A é a correta. A letra A é mais completinha. Perceberam que ela foi mais além na área de penal? Isso é muito comum, pô. Isso é muito comum. Então, pela história toda, a gente percebe que essa daqui está incompleta. Então, faltou uma informação justamente por aquilo que eu trouxe do Código Penal. Aí diz assim, roubo majorado não é roubo pela restrição da liberdade da vítima, condição necessária para a obtenção da vantagem econômica, não. É a letra A correta. Olha aqui, ó. Justamente porque o parágrafo 1º diz, olha, majorado de 1/3 à metade se houver emprego de arma. Como ela está incompleta, a letra A é a correta, beleza? Tranquilo? De boa? Cara, questão também boa, de alto nível. Essa questão é de alto nível aqui, cara. É de nível médio, mas isso daqui o cara tem que saber na minúcia o Código Penal, pô. Código Penal na minúcia mesmo, do crime de extorsão. Então fica cabreiro com isso. Viram que prova de TJ, o Tribunal de Justiça vai vir da mesma maneira. Então, por isso que a gente tem que se preparar. Então, pega esse esqueminha aqui também para diferenciar roubo e extorsão. Isso daqui resolve a questão, porque você eliminava tudo que fosse roubo, né? E aí, gabarito letra A da banca, beleza? Tranquilo? Então, bora lá, cara. Direito civil. Deixa eu tomar uma água aqui para vocês. Direito civil. Cara, o bicho-papão de todo mundo. Direito civil, né? Direito civil. Então, vamos lá, cara. Como é que tá direito civil no edital de vocês? Tá assim, ó. Tá curtíssimo o edital. Curtíssimo. Só que se você for ler o Código Civil, quando você chega em decadência, você já tem uns 200 e poucos artigos, uns 300 artigos. Então, ele é curtíssimo, só que, pela extensão do texto do Código Civil,
você vai longe, é muito, muito detalhe. A primeira coisa, eu sempre falo assim, a LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é algo básico, bicho. Você precisa ler a LINDB. Cara, ela é curta, ela tem 30 artigos, e você precisa dominar a LINDB, porque pode vir uma questão de lá. A LINDB, ela trata de várias coisas, é uma norma de introdução ao direito brasileiro, só que ela é cobrada em civil, principalmente trazendo eficácia da lei, vigência da lei, prazos de vigência da lei, tudo isso a gente tem que estudar. Tanto que daqui, ó, vigência, aplicação, interpretação e integração das leis. Esses assuntos eles são vistos na LINDB. Aí tem lá conflito das leis no tempo, eficácia da lei no espaço, e aí começa o Código Civil. Cara, pessoas naturais é o assunto que você precisa dar ênfase. Juro para vocês. Esse daqui e esse daqui, ó, fatos jurídicos, negócios jurídicos, atos jurídicos lícitos e ilícitos, prescrição, disposições gerais e decadência. Tem muita regrinha aqui do fato jurídico e negócio jurídico, devedor, o credor, né? Objeto, ilícito, ilícito, cara. Só que aqui, pessoas naturais, começa o Código Civil, cara. O Código Civil, ele começa nesse tema. Aí você tem que saber regras de personalidade, isso aqui cai muito, capacidade, a diferença entre capacidade e personalidade. Aí tem nome, estado, domicílio, cara. Domicílio, tem regrinha de domicílio que você precisa dominar, que é muito básico. Direitos de personalidade, artigo, acho, 21 do Código Civil. Aí tem pessoas jurídicas, tem um título inteirinho de pessoas jurídicas. Aí trata de partidos políticos, associações, fundações, etc. Pessoa jurídica, direito público, direito privado, direito público interno, externo. Aí tem domicílio, de novo, ó, associações e fundações. Bens, então, nem se fala, cara. Bens é um assunto necessário. A colega Wani lembrou de obrigações. Obrigações está bem aqui, dentro do negócio jurídico, né? Eu demorei, falando sério, assim, quando comecei a estudar Código Civil, eu não entendia obrigações. Eu não sabia o que era obrigação. Mas eu sempre falo que se você conseguir relacionar o direito civil à sua vida privada, por exemplo, se você faz um negócio de compra e venda, um negócio jurídico, você consegue entender obrigações. O negócio jurídico tem uma parte que é credora, tem uma parte que é devedora, e quando se faz um negócio, as partes, elas têm obrigações recíprocas, né? Ou seja, se uma parte não cumpre a sua obrigação, a outra não precisa cumprir a sua. Cara, isso daí não entrar na minha cabeça, negócio jurídico, né? Mas a gente precisa saber. E principalmente a invalidade, né? Atos jurídicos ilícitos, a invalidade dos atos, dos negócios jurídicos. Cara, isso daí não entrava na cabeça. Mas com muita leitura do Código Civil e de doutrina bacaninha, assim você consegue entender. Beleza? Então, bora ver como a prova veio nesse ponto. Diz assim, ó, cara, essa daqui já começa de alto nível. Essa daqui diz assim, ó, Código Civil. Código, na verdade, é LINDB. Daqui é LINDB. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Diz assim, ó, Paul, inglês, era casado com Maria, brasileira. Eles viviam em Londres e resolveram vir ao Brasil para comprar uma casa em Natal que seria destinada ao aluguel de temporário. Cara, eu sempre falo assim, em prova de civil, você tem que identificar na hora onde mora a pessoa, qual o domicílio dela, né? Qual o domicílio dessas pessoas? É Londres, ou seja, não é o Brasil. Você tem que saber isso, porque em prova de civil isso é determinante para um monte de coisa, né? Eles tinham ânimo de permanecer em Londres, pô, eles viviam. Só que a gente vai ver que o domicílio, a pessoa pode ter vários domicílios. E o que é o domicílio? Domicílio não se confunde com residência. Domicílio é um conceito do direito civil que diz domicílio onde a pessoa tem o ânimo de permanecer. Essas duas pessoas, o Paul, inglês, e a Maria, brasileira, eles viviam em Londres, ou seja, eles têm o ânimo de permanecer em Londres, então é o domicílio dele. Entenderam isso? Eu, por exemplo, Sandro, moro aqui em Macapá. Eu tenho o ânimo de permanecer em Macapá, então é o meu domicílio, por exemplo. Quando eu vou de férias, sei lá, para Fortaleza, eu tenho o ânimo de permanecer lá? Não. Eu vou lá, passo férias e volto, né? Então, eu não tenho ânimo de permanecer. Então, ele não é o meu domicílio. Neste caso aqui, o domicílio do Paul era Londres, junto com a Maria, né? Eles vieram ao Brasil para comprar uma casa em Natal que seria destinada
aluguel de temporada, né? Ou seja, eles vieram comprar uma casa para fazer outro tipo de negócio, não para domicílio, entenderam? Porque eles iam alugar para outras pessoas. Então não era o domicílio. Eles não tinham intenção de vir a Natal para formar domicílio. Só que eles compraram. Infelizmente, logo em seguida, a finalização da compra, Paul sofre um mal súbito e falece, cara. Ou seja, eles compraram um bem aqui no Brasil, né? Eles tinham domicílio em Londres, vieram ao Brasil e compraram um bem situado no território nacional, um bem móvel ou imóvel. A gente vai ver essa diferença. Bem móvel é aquele que você pode movimentar sem que se perca as, como eu posso falar, características do bem, né? O bem imóvel, a gente vai ver que é outro tipo de bem, está relacionado principalmente a não movimento, mas a gente vai ver o porquê imóvel. E a lei, o Código Civil também traz algumas equiparações de coisas que são móveis que são equiparadas a imóveis. Calma que a gente vai chegar lá. Beleza. Maria, única herdeira dos imóveis deixados em Londres e Natal, retorna em definitivo para sua terra natal, que é Londres, né? Londres. Nesse caso, é correto afirmar. Tá. Esse tema aqui é sucessão. O que é o termo sucessão, hein? Que está previsto lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O que trata? Sucessão é assim, bicho, alguém morreu e ele deixou bens. Alguma pessoa vai herdar esses bens. Isso daí é a famosa sucessão. Aqui em Macapá a gente tem 4 varas de família, órfãos e sucessões. Então, por exemplo, quando você morrer, você ainda vai estar dando trabalho, porque você vai ter sucessores, pode ter sucessores. E a gente vai ver que o patrimônio da pessoa não é só ativos. O patrimônio é todos os direitos, obrigações e o que tem valor econômico, seja dívidas, seja direitos. Por exemplo, aqui são bens imóveis, né? Bens imóveis. Tem um valor econômico, né? Então, na sucessão, a Maria, que era a única herdeira, o que vai acontecer com ela? Qual é a lei que vai reger essa sucessão? Por exemplo, ela precisa, esses bens que foram deixados pelo povo, serem entregues para Maria, que é a herdeira legítima, a única herdeira legítima. E aí, qual é a lei que vai reger? Isso daqui está lá na LINDE. Está onde, professor? Professor, nunca vi isso, cara. Tem que ler a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vou trazer o texto dela aqui, ó. Diz assim, artigo 10º. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto. Inclusive, a própria lei chama de defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza ou situação dos bens. Vocês perceberam que o povo, ele era domiciliado onde? O povo era domiciliado onde? Londres, pô. Então é a lei o quê? Lei inglesa, que vai reger essa sucessão. Ou seja, são as leis da Inglaterra. Não importa a situação do bem. Por exemplo, eu tenho um bem que é situado aqui no Brasil, pô. Importa isso? Não, pô. Como a lei de domicílio do povo é a que vai reger essa sucessão. Entendemos isso? Só que diz no parágrafo primeiro assim, ó, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país, aí tem um bem aqui, ó, tem um bem aqui no Brasil, será regulada pela lei brasileira, em regra, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros ou de quem represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decúbito. É assim, ó, a regra é que os bens da pessoa sejam, a parte sucessória, sejam regidos pela lei do domicílio. Só que os bens situados no Brasil, eles podem ter a possibilidade de serem regulados, essa sucessão ser regulada pela lei brasileira. Mas aí, quando é que isso vai acontecer? Quando a lei da pessoa que faleceu não seja mais favorável. Bora ler a questão? Diz assim, ó, letra A, a sucessão será regida pelas leis brasileiras? Errado. Por que, professor, está errado? Porque o Paul tinha residência em Londres. Então, não é a lei brasileira que vai regir. Essa não é a regra. A regra é que a lei, né, do falecido, do defunto, assim que chama, né, considerando que o óbito ocorreu em Natal e que a única herdeira aqui assentou o domicílio. Errado. Erradíssimo. Né? Eu acho que quando a questão fala assim, ó, e retorna em definitivo para sua terra natal, ela está falando do Brasil, né? Agora que eu percebi isso, ela está falando do Brasil, retorna em definitivo para sua terra natal.
B, a sucessão será regida pelas leis inglesas, isso daqui está correto, inclusive quanto aos imóveis existentes no Brasil, mesmo que a lei nacional seja mais favorável, não, é errado. Se a lei nacional for mais favorável a essa sucessão, né, ela vai ser aplicada. Não foi isso que a gente viu bem aqui, ó, né? Foi isso que a gente viu bem aqui, ó. Quando a lei nacional, né, de imóvel relacionada a imóveis situados no território nacional for mais favorável a essa sucessão, ela vai ser aplicada. Aqui diz, ó, independentemente, mesmo que a lei nacional não seja mais favorável, é errado. Porque se ela for mais favorável, é a lei brasileira que vai reger. E eu sempre falo assim, qual é a lei que vai ser aplicada para os imóveis aqui no Brasil? Hein? A que for mais favorável. Se for a lei do decúbito, do defunto, vai ser ela. Se for a lei brasileira, vai ser a lei brasileira. C. A capacidade para suceder, isto é, para ser herdeiro, é regulada pela lei do país onde o defunto tinha domicílio, hein? A capacidade para suceder, não. É a capacidade para suceder, não tem nada a ver. A sucessão. São coisas diferentes. Uma coisa é ter capacidade para suceder. Outra coisa é a sucessão. A capacidade para suceder, ela não está sendo discutida aqui, olha. Porque diz, olha, única herdeira dos imóveis. Ou seja, a Maria tem capacidade para suceder, isso já está consolidado. E a lei para ter a capacidade de suceder, ela é a lei brasileira, está lá na linha. Se eu não estou enganado, claro, me corrijam aí. Mas eu acho que é essa. Então, não se discute a capacidade para suceder. O que se discute já é a sucessão, né? Ou seja, qual é a lei que é usada para a sucessão em si? Hein? É a lei do país onde tinha o defunto, mas a capacidade para ser herdeiro é outra lei, beleza? É outra lei, é outra coisa. Entendemos isso? Tranquilo. São coisas diferentes. Por isso essa daí está errada. D. A sucessão será regida pelas leis brasileiras, errado, exceto no que diz respeito ao imóvel situado em Londres, que deve observar as leis inglesas pelo contrário, né? É a lei do domicílio do defunto. Bora ver. Letra E. A sucessão será regida pelas leis inglesas, inclusive quanto aos imóveis existentes no Brasil, salvo se a lei nacional for mais favorável, correto. Porque quando a questão fala assim, ó, inclusive quanto aos imóveis existentes no Brasil, hein? Porque a LINDB diz assim, ó, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Qualquer que seja a natureza e situação dos bens. Beleza? E de estrangeiro situado aqui, ó, será regulado pela lei brasileira se e somente se, por quê? For mais favorável aos herdeiros. Por isso que a letra E está correta. A sucessão será regida pelas leis inglesas, que se considera a mais favorável e a do domicílio do defunto, inclusive quanto aos imóveis existentes aqui, porque não importa a natureza, salvo, e aí exceção, se a lei nacional for mais favorável. Beleza? Só se for mais favorável. Beleza? Tranquilo? Então, letra E é a resposta da nossa questão baseada no artigo 10º da LINDB. Olha aí, ó. Ou era inglês, estrangeiro, portanto, a sucessão deve observar diversas regras. Regra geral, a sucessão é regida pelo domicílio do defunto, isso a gente viu. No caso, Londres, lei inglesa. Exceção 1, bens situados no Brasil. A sucessão será regida pela lei brasileira se os bens estão no Brasil ou em uma casa em Natal. Exceção 2, a lei do domicílio do defunto é mais benéfica. A sucessão é regida pela lei pessoal do decújo, no caso é inglês. Beleza? Isso daqui é só um esqueminha que eu coloquei só para complementar o texto da LINDB. Tranquilo? Questão terrível. Eu falei um monte de coisa, às vezes, né? Presume-se que vocês tenham estudado. Como a gente não estudou, em aulas mais compassadas, a gente consegue explicar vários termos que eu falei aqui, por exemplo, né? Sucessão, bens, a capacidade de suceder, né? Domicílio, enfim, bens móveis e imóveis, tudo isso tem que saber. Gabarito letra E. Outro. Essa aqui é boa. Essa aqui é domicílio. E aí, lembra o que eu expliquei de domicílio? Domicílio é quando a pessoa ela tem o ânimo de permanecer. É diferente de residência, é diferente de outros conceitos relacionados à moradia. Domicílio é um conceito do direito civil. Se você tem um ânimo de permanecer, você tem domicílio. Essa questão é clássica para você identificar o domicílio de uma pessoa. Aí diz assim, ó, inclusive essa questão, a FGV
Enfim, coisa da FGV a gente vai ver o porquê. Diz assim, Angelina deseja propor uma ação em face de Márcio, seu ex-marido, para a qual a lei prevê a competência do local de domicílio do réu. Então, olha, ela quer propor uma ação e essa ação ela vai ser proposta no local de domicílio do réu. Só que, olha, o Márcio, que é o réu, né? Que é o réu, reside em Natal durante a semana. Aí eu pergunto, uma coisa é residência, outra coisa é domicílio. Natal é domicílio do Márcio? Sim ou não? Sim ou não? Assim. E aí, lembra que domicílio está relacionado ao quê? Ao ânimo de permanecer. O Márcio tem o ânimo de permanecer em Natal tempo, durante a semana toda, né? Durante a semana ele tem o ânimo de permanecer. Então, Natal é domicílio do Márcio? É. Ele pode, essa ação pode ser proposta em Natal? Pode. Então, você elimina a letra B, elimina a letra C, as outras têm Natal. Beleza? Tranquilo. Aí tem assim, ó, tem uma casa de praia, vou passar outro marca-texto aqui, ó. Tem uma casa de praia, opa, esse daqui não, esse daqui, ó. Tem uma casa de praia em Bahia Formosa, para onde vai todos os finais de semana. Cara, todo final de semana ele vai para a Bahia Formosa. Ele tem esse ânimo de permanecer em Bahia Formosa. Eu dei o exemplo para vocês de quando eu passo férias em Natal. Eu vou, Natal não, em Natal. Vou uma vez a cada 2 anos. Aí tem ano que eu vou, tem ano que eu não vou. Férias. Ele vai todo final de semana para a Bahia Formosa. Então, ele tem o ânimo de permanecer, não importa o tempo, importa é o ânimo dele querer permanecer ali. Entenderam? Por isso que no direito civil não importa tempo, cara. Não importa se é 2 dias, 1 dia. Se eu tenho o ânimo de ficar ali, é domicílio. Então, Bahia Formosa também é domicílio desse maluco. Então, Natal somente está errado. E aí, na letra D, na letra E, tem assim, Natal, Bahia Formosa somente. Natal, Bahia Formosa e Monte Alegre. Monte Alegre, ele tem o quê? Ele, um sítio em Monte Alegre, onde passa as férias. Só que presta atenção. Eu, quando vou para Fortaleza, para Natal, para os Estados Unidos, eu não tenho um sítio. Eu vou lá e fico em hotel. Vou lá, pago a diária do hotel e volto. O Márcio, ele tem um sítio. E quando ele está de férias, ele vai para Monte Alegre. Então, ele tem o quê? Ânimo ou não tem ânimo de permanecer? Essa é a jogada da FGV. Ela jogou a palavra férias de propósito, para você entender assim, porque todo professor de direito civil, ele dá o exemplo. Não, quando você passa férias, né, não tem o ânimo de permanecer. Só que quando ele tem um sítio no local, bicho, né, e ele, todas as férias, ele vai lá, ele tem ou não tem o ânimo de permanecer ali? Tem, porra. Então, a letra E é a correta. Justamente porque, olha, nesse caso, a ação poderá ser proposta nos 3 locais, porque os 3 são considerados domicílio, cara. Isso a gente vê onde, professor? Aqui, ó. CPC, diz assim, ó. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro do domicílio do réu. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer um deles. Isso que justifica o comando. Aí vem sobre domicílio no Código Civil, diz assim, ó. O domicílio da pessoa natural, olha aqui, ó, a expressão de domicílio é o lugar onde estabelece sua residência com ânimo definitivo. É o lugar onde estabelece sua residência com ânimo definitivo, cara. Para julgar aquela questão domicílio, a gente teria que perceber o ânimo. Ele tem um ânimo nos 3 locais de permanecer, esse ânimo definitivo tem, mesmo que ele passe esporadicamente férias lá, ele tende a ter esse ânimo de permanecer lá em, qual é o nome? Monte Alegre, lá em Monte Alegre, né? Olha aí, se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio qualquer um delas, artigo 70 e 71 do Código Civil, bicho. Questão boa, adorei essa questão. Muita gente errou achando, por exemplo, só por causa da palavra férias, né? Férias, só seria Natal e Bahia Formosa. Pelo contrário, a pessoa tinha que considerar justamente o ânimo de permanecer, uma residência. Apesar de ser, e é um sítio, cara, uma residência em Monte Alegre, quando ele passa férias. Então, os 3 são considerados domicílio. Letra E, corretíssima.
deu uma ênfase em domicílio que cai muito em prova, cai muito em prova. Questão boa, gostei. Gabarito, letra E, no conceito geral de domicílio. Beleza? Show de bola, show de bola. Gostei dessa questão. Essa outra aqui trata de pessoa jurídica. Se você for, eu vou olhar lá no edital, dê uma olhada aí, rapidinho. Aqui, o edital, nosso edital de direito civil, aqui, ó. Aqui no edital de direito civil tem aqui, ó, pessoas jurídicas, disposições gerais. Aí tem associações, que são pessoas jurídicas, fundações. Aqui, ó. Então, tem um título que eu acho que começa do artigo 45 do Código Civil, se eu não estou enganado, sobre pessoas jurídicas. Então, tem que dar uma lida em pessoas jurídicas. Essa questão que a gente vai fazer é justamente isso, pessoas jurídicas. Diz assim, ó. Karina é técnica judiciária e, em seu trabalho, se depara com uma demanda em que se questiona a existência e validade da criação de determinada fundação. Para certificar adequadamente quanto à regularidade do processo, Karina deverá observar. Lembrando que direito de personalidade também toca aqui, né, cara? Porque todo mundo pensa que o direito de personalidade ele só abrange as pessoas físicas, né? Capacidade, direito de personalidade. Pelo contrário, o Código Civil disciplina os direitos de personalidade e capacidade de pessoas físicas e jurídicas. Inclusive, ele tem um título inteirinho de pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica. Então, a gente tem que dar uma lida. Para certificar adequadamente quanto à regularidade do processo, Karina deverá observar que, primeiro, essa questão de direito civil é uma cópia do texto do Código Civil, né? Então, a gente precisa saber só algumas informações. A primeira, como a gente está falando de pessoas jurídicas, a letra A fundação, por se tratar de mera dotação especial de bens livres, não tem personalidade jurídica própria, não tem personalidade jurídica própria, uma fundação. Lembrando que essa fundação que a gente está falando é de direito privado, porque nós temos aquela fundação pública de direito público e direito privado que a gente estuda lá em direito administrativo. Esta aqui, essa fundação de particulares, em que a pessoa pega parte do patrimônio dela, separa do patrimônio próprio, ou seja, ela pega um patrimônio e dá uma personalidade jurídica para esse patrimônio. Então, a fundação, ela é justamente isso, olha, dotação especial de bem livre. Eu tenho bens, eu separo o meu patrimônio de um patrimônio e eu pego esse patrimônio e destino à fundação, né? E a ela eu atribuo uma personalidade jurídica. Então, por exemplo, essas fundações, Fundação Bradesco, Fundação Neymar, Fundação Xuxa Meneghel, Fundação Roberto Marinho, essa galera que tem dinheiro pegou uma parte dos bens e destinou para a fundação. E o que ela fez? Foi criado justamente uma fundação transferindo para essa fundação de bens. Para esses bens serem da fundação, é necessário que essa fundação adquira o quê? Personalidade jurídica própria. Porque a personalidade jurídica da fundação, do patrimônio da fundação vai ser um, e a personalidade jurídica do patrimônio do ente instituidor vai ser outro. Então, são duas personalidades jurídicas diferentes. Na parte de pessoas jurídicas, cara, o que mais cai é o tópico de confusão patrimonial ou desconsideração da personalidade jurídica, né? Da personalidade jurídica. Isso cai muito, inclusive teve uma mudança recente. Então, dê ênfase. Por exemplo, quando eu, Sandro, pessoa física, eu constituo uma empresa com um sócio, e aí eu causo lesão a credores, por exemplo, com confusão patrimonial, a personalidade jurídica da pessoa jurídica pode ser desconsiderada e as obrigações dela podem recair sobre mim. Então, tem que estar atento a esse tópico, que é muito comum cair em prova. Então, essa letra A está errada. A letra B diz assim, ó, o ato constitutivo da fundação pode ser testamento, escritura pública ou contrato particular, desde que escrito. Essa letra B está errada, baseada no texto do Código Civil. Professor, onde é que está o texto? Diz assim, ó, para criar uma fundação, o seu instituidor fará por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres. Ou seja, como é que se cria uma fundação? Escritura pública ou testamento, está no artigo 62. Então, a letra B está o quê? Está erradíssima, porque não é possível criar por contrato particular. Beleza? Letra C diz assim, ó, se seu objeto se tornar impossível durante o processo, ela deverá ser dissolvida e seu patrimônio revertido ao instituidor, se ainda vivo. Por exemplo, eu, Sandro, peguei parte do meu patrimônio para criar uma fundação. Né? Aí disse, olha, cria aí. Beleza. Só que aí, no curso do processo,
das atividades da fundação, ela foi extinta. Esses bens, eles voltam para mim? Eles voltam para mim, que foi o ente instituidor? Não. Olha o que diz o Código Civil. Diz assim, ó, quando insuficiente para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, de outro modo, não dispuser o instituidor, incorporados a outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante, né? Entenderam? Ou seja, os bens, eles não voltam, eles vão para outra fundação com fim semelhante. Então, a letra C também está errada. Também está errada conforme o Código Civil. Bora ver a letra D. Eventuais alterações no Estatuto da Fundação deverão ser propostas pelo Ministério Público e aprovadas pela maioria simples daqueles incumbidos a gerir ou representá-lo. Essa daqui, ó, para você que já estuda civil, Código Civil, pessoa jurídica, cara, esse quórum aqui, ó, ele é antigo de cair em prova. Não é maioria simples para aprovar o estatuto de uma fundação. Isso daqui cai muito em prova. Não é maioria simples. Qual é o quórum? Diz aqui, ó. Deixa eu ver onde é que está. Está aqui, ó. 2/3, né? É 2/3 competente para gerir e representar a fundação. É 2/3, não é maioria simples. Por isso está errado. Está lá no Código Civil. Aí, quando você for esquematizar no teu caderno sobre isso, coloca lá, né? Eventuais alterações no Estatuto deverão ser propostas pelo Ministério Público e aprovadas por 2/3 daqueles incumbidos de gerir e representá-lo. É simples, né? Mas, querendo ou não, é uma informação que a gente extrai do Código Civil. Então, tem que estar no teu caderno, isso escrito, cara, para a gente não perder esse tipo de questão. Então, tem que ser a letra E, né? Bora ver. Letra E. Cumpre ao Ministério Público do Rio Grande do Norte velar pelas fundações situadas neste Estado, inclusive elaborando o Estatuto, se a pessoa designada pelo estudador não fizer no prazo, ou não havendo prazo em 180 dias, cara, corretíssimo. Isso está onde, professor? Está bem aqui, ó. Se o estatuto não for elaborado no prazo assinado pelo estudador, ou não havendo prazo, em 180 dias, a incumbência caberá ao Ministério Público. Ou seja, quem é que vela pelas fundações? É assim que diz o texto do Código Civil. Quem é que repara as fundações? Quem é que fiscaliza? É o Ministério Público do Estado onde estão situadas. A questão, ela diz, olha, ela diz, deixa eu ver, ela diz bem aqui, ó, Ministério Público do Rio Grande do Norte, caso seja situado nesse estado. Cabe ao Ministério Público do Rio Grande do Norte fiscalizar as fundações situadas neste estado, claro. E, inclusive, cabe ao Ministério Público, se o instituidor não fizer o estatuto da fundação no prazo, e se não houver prazo, o Ministério Público pode fazer em 180 dias, conforme o texto do Código Civil. Então, a correta é a letra E, conforme vocês responderam aí, corretíssima a letra E. Questão meio decoreba do Código Civil, né? Eu não gosto desse tipo de questão, porque, enfim, ninguém gosta. Deixa eu ver outra aqui. Ah, essa daqui é ótima. Adorei essa questão. Essa questão é maravilhosa. Essa questão é bens, professor, bens. A gente tem que saber a diferença entre bem imóvel ou imóvel. Não se assustem com os percentuais. Não se assustem. Não vai te perguntar para fazer conta nenhuma. Vai te perguntar outra coisa. Diz assim, ó. A lei de custas de determinado tribunal prevê que a taxa judiciária para ações que se refiram a bens móveis será de 2%. Olha aí, isso que é importante. Bens móveis será de 2%. E as que versarem sobre disputas de bens imóveis será de 1%. Perceberam a diferença? Quando for bem móvel, 2%. Quando for bem imóvel, 1%. Aí diz assim, suponha que foram propostas 3 ações. Aí eu vou passar um marca-texto. A primeira, acerca do desvio de energia elétrica. A segunda, requerendo a sucessão aberta por alguém falecido. E a terceira, sobre venda de 3 cabeças de gado. Nesse caso, a taxa judiciária será respectivamente D. Ou seja, a questão ela quer saber se você conhece a diferença entre bens móveis e imóveis, conforme o texto do Código Civil. Então, você vai achar isso lá no texto. Só que eu já adianto um negócio para vocês. Cara, presta atenção. O que é algo móvel? Móvel.
Professor, algo móvel é algo que se mexe? Não. É algo que tem movimento próprio, ó, tem movimento próprio e que não perde as características conforme esse movimento. Entenderam isso? É algo que tem movimento próprio e não perde as características por esse movimento. Cabeça de gado. Gado é um bem móvel ou imóvel? Aí você pensa assim, não, pô, gado é bicho. Gado não... Cara, animal para o direito civil, animal, qualquer animal, ele é objeto. Já falo para você, ele é um bem. Professor, até o meu cachorrinho, até o seu cachorrinho. Até o seu cachorrinho que eu trato como filho, até o seu cachorrinho. Então, se ele consegue ter movimento próprio, consegue ser movimentado, na verdade, consegue ser movimentado sem perder as características, ele é um bem móvel. O gado, inclusive, ele tem movimento próprio, mas várias outras coisas podem ser movimentados sem perder as características. Por exemplo, eu estou sentado aqui numa cadeira. Uma cadeira, você pode movimentá-la sem perder a característica. Um celular, você pode movimentá-lo sem perder as características. O computador que está aqui na minha frente, a mesma coisa. Entendemos? Então, as três cabeças de gado, pode ter certeza que é um bem móvel. Pode ter certeza. É um bem móvel. Você sabendo que é um bem móvel, você sabe que vai ser aplicado para essa ação quanto? 2%. 2%. A questão, ela está te perguntando de forma respectivamente. Então, o que tem que estar lá na terceira? Tem que estar 2%. Então, aqui a letra B está errada, porque tem 1%. A letra C está errada, porque tem o quê? 1%. Então, você já eliminou duas, sabendo que o gado é um bem móvel. Só que as outras, elas vão na minúcia da exceção. Na minúcia. E eu sempre falo assim, tá, você consegue identificar um bem móvel e imóvel. Uma casa é um bem imóvel, porque se você movimentá-la, você não consegue movimentá-la sem perder as características, né? Você tem que demolir ela para movimentar, né? É diferente, por exemplo, quando você tira uma janela, olha, você tirou uma janela da casa. Se você vai colocar de volta na casa, ela não perde a característica de imóvel, beleza? Ela só se torna móvel se você não reempregar o material diretamente nela. No caso, assim, ó, desvio de energia elétrica, ou seja, energia elétrica é bem imóvel ou imóvel. E sucessão aberta é bem imóvel ou imóvel. Cara, isso está no Código Civil. Bora ver o Código Civil? Diz assim, ó. Olha, consideram-se imóveis para os efeitos legais. É assim. Quando o Código Civil diz assim, ó, consideram-se para efeitos legais, quer dizer assim, ó, às vezes pode ser até um bem móvel. Beleza? Pode ser até algum móvel ou alguma coisa que nem é imóvel. Só que para todos os fins do direito vai ser considerado imóvel e vai ser abrangido pelas regras dos bens imóveis. E o Código Civil, ele é claro, diz assim, ó, consideram-se imóveis, o quê? Os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram e o direito à sucessão aberta. Cara, esse número 1 aí, inciso 1, diz assim, ó, os direitos reais sobre imóveis e ações que asseguram, por exemplo, porque esta casa que eu estou aqui, apartamento, ele é um imóvel. O direito real, que é o direito de uso, né? O direito de uso e as ações, ou seja, a escritura pública, o direito de vender, tudo isso é imóvel. A outra, sucessão aberta. O diabo é sucessão aberta? A gente viu que agora a sucessão é justamente quando alguém falece, e aí vem o quê? Os herdeiros reivindicar o quê? A herança, a herança. Então, quando você está naquela parte de inventário, levantar os bens, para saber tudo, isso é uma sucessão aberta. E aí o Código Civil considera a sucessão aberta como o quê? Como imóvel. Isso você tinha que decorar. Vocês perceberam que imóvel, geralmente, conforme o Código Civil, às vezes não é só casa, residência, mas a regra é que seja, né? Seja. Mas a sucessão aberta também é considerada imóvel. E aí diz, ó, artigo 82, diz assim, ó, são móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômica social.
Cara, isso é interessante, porque tudo que não for isso daqui é imóvel. Ou seja, você consegue, o gado tem movimento próprio? Tem. Então, ele é bem móvel. Você consegue remover por força alheia, por exemplo, uma cadeira, uma mesa, uma geladeira, um fogão, um celular, uma televisão. Remover por força alheia e sem alteração da substância ou destinação econômica e social, então é móvel. Só que aí vem o Código Civil e diz assim, ó, consideram-se imóveis para todos os efeitos legais, ou seja, às vezes nem é imóvel, nem é algo móvel, mas para os efeitos legais vai ter um tratamento de imóvel. O quê? Energias que tenham valor econômico. Energias que tenham valor econômico. Então, a sucessão aberta é imóvel e a energia que tem valor econômico é o quê? É móvel. Aí, direitos reais sobre objetos imóveis e ações correspondentes, né? Por exemplo, eu tenho... O que é um direito real? Direito de uso e as ações correspondentes. Por exemplo, eu tenho aqui esse computador. Ele é um bem móvel. Eu consigo movimentá-lo sem ele perder a sua essência ou destinação econômico-social. Só que o direito, a ação correspondente de direito real de uso, eu posso vendê-lo, eu posso dispor dele, eu posso negociar, é um direito meu porque ele está, eu comprei, né? Ele é um bem meu. Então, esse direito também é considerado móvel, entenderam? Os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações, tranquilo? De boa, entendemos isso. Então, qual é a resposta da questão? A primeira, desvio de energia elétrica é um bem móvel ou imóvel, conforme o Código Civil? Desvio de energia elétrica é um bem móvel. Então, quanto é a porcentagem? 2%. Sucessão aberta é um bem imóvel, né? Então, qual é a resposta da questão? Qual é a resposta da questão? 2. 2% para a primeira, porque é um bem móvel, né? Aqui, 1% para a segunda, que é um bem imóvel, sucessão aberta, e 2% para a terceira, que é um bem imóvel. Gostei da questão, porque ela não. Cara, você tem que fazer uma viagem para identificar o que é um bem imóvel, e depois vem esse negócio de 2%, 1%. Questão inteligentíssima, cara. Inteligentíssima da FGV. Não sou de elogiar a FGV, mas essa questão ela é inteligentíssima. Boa questão. Cara, questão de civil, show de bola essa daqui. Né? Gabriel, letra A. Para fechar, tem mais alguma? Essa daqui é boa. Essa daqui traz o conceito de patrimônio. Diz assim, ó. Cifrônio. Cifrônio é proprietário de um bem imóvel em Mossoró. O cifrônio. Tem um crédito a receber, onde? De Safrônia, em outubro de 2023. E uma dívida com o banco, com o Banco Dinheiro Certo, Sociedade Anônima. É correto afirmar que o patrimônio do Safrônio engloba o quê? Cara, sabe por que muita gente erra essa questão? Porque muita gente só acha que patrimônio para fins civis, e aí confunde muito patrimônio com fins penais. Né, para fins penais. Uma coisa é o patrimônio para fins penais, outra coisa é o patrimônio para fins civis. Inclusive, o patrimônio para fins penais tem muito a ver com eu sempre falo, não só com o valor econômico, mas às vezes o valor sentimental. Aqui no Código Civil não tem nada de valor econômico, valor sentimental, beleza? Tem nada. O que o Código Civil traz sobre patrimônio, o que compõe o patrimônio da pessoa, do particular, aqui no Código Civil? Tem um conceito, diz assim, ó, patrimônio, para o direito civil, é mais amplo que o construído pelo direito penal. Porque lá no direito penal, a gente entende só patrimônio aquilo que tem valor econômico. É ou não é? E um valor econômico positivo. E, às vezes, patrimônio até sentimental. O direito civil é assim, ó. Patrimônio é considerado como um complexo de direitos e obrigações de uma pessoa. Direitos e obrigações. Se eu tenho uma dívida, é uma obrigação, bicho. Suscetível de avaliação econômica. Cara, o patrimônio no direito civil, ele tem que ter avaliação econômica. Ele não tem esfera sentimental. Patrimônio não é sentimental no direito civil. Patrimônio é que você consegue aferir patrimonialmente.
integra a esfera patrimonial das pessoas, sejam elas naturais ou jurídicas. E aí tem isso daqui, ó. Patrimônio por direito civil pode ser negativo ou positivo, pô. Então, quando a gente está aqui, ó, um imóvel é positivo, né? Um crédito a receber é positivo? É positivo. É ou não é positivo? Você tem alguém está te devendo dinheiro, né? E aí a pessoa, você vai receber esse dinheiro, é um crédito, é algo positivo. Só que você tem o quê? Uma dívida. Uma dívida é o quê? Negativo, olha aí, ó. Positivo, positivo e negativo. Conforme o termo, os termos do Código Civil, que diz assim, ó, artigo 91, constitui-se universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico. Um imóvel tem valor econômico? Tem. Positivo. Um crédito tem valor econômico? Tem. Positivo. Uma dívida tem valor econômico? Tem, porra, negativo. Então, o que é considerado patrimônio do cifrônio? O que é considerado o imóvel, o crédito e o débito? O imóvel, tá aqui, ó. O imóvel, o crédito, que é aqui, e o débito, que é a dívida. Beleza? Então, tudo é patrimônio. Letra A correta. Diz assim, ó, percebe-se que não abrange só o ativo, como também o passivo. Além disso, no conceito civilista, não há nenhuma menção ao valor emotivo do patrimônio. Muita gente até brinca, professor, eu pensei que eu não tinha patrimônio nenhum. Como eu sou cheio de dívida, agora eu percebi que eu sou um homem, uma pessoa com muito patrimônio. Então, quem é que aí tem muito patrimônio, pode ter certeza. Sabe por que isso é interessante para o Código Civil? É assim. Porque, imagina só, quando você faz uma empresa, imagina só, uma empresa, e aí você não consegue mais manter a empresa. Quando você, por exemplo, vende a empresa, né? Quem compra, bicho, vai comprar com todo o patrimônio dela, sim ou não? Ou seja, vai englobar o que tem de ativo, o que tem de passivo, né? Ou seja, o que tem de dívida e o que tem de crédito. Então, quem compra uma empresa leva tudo, todo o patrimônio, seja ele ativo ou passivo, né? Seja ele móvel ou imóvel, seja patrimônio positivo ou negativo. Entenderam isso? É a mesma coisa com sucessão. Você deixou um patrimônio, assim, morreu. E aí, os seus herdeiros vão herdar o seu patrimônio. Só que você pode ter um monte de credores. Você está devendo um monte de gente. Bicho, o credor, ele não quer nem saber se você morreu. Ele vai fazer o quê? Pô, esse filho da mãe deixou patrimônio positivo. Então, esse patrimônio negativo, que são os débitos, a gente vai em cima desse patrimônio positivo. É por isso que o Código Civil não importa se o patrimônio ele é positivo ou negativo. Ele compõe o patrimônio da pessoa. Então, quando vier uma questão dessa na prova, bicho, não desconsidera dívida na Código Civil como patrimônio. Eu sempre falo assim, no Código Penal, por exemplo, não tem como ninguém roubar uma dívida, fazer um roubo de uma dívida, né? Ninguém quer, inclusive, né? Ninguém quer. Agora, no Código Civil é possível alguém herdar uma dívida? É possível, é possível. E aí vocês sabem que vocês têm ou não têm patrimônio? Tem, principalmente dívida. Estou cheio aqui. Deixar para o meu herdeiros. Então, letra A, corretíssima. Letra A, corretíssima. Aí, fechamos. As 5 questões de civil e as 5 questões de Código Penal. Então, para fechar nossa aula, cara, agradeço a presença de todo mundo. Agradeço todo mundo que está assistindo aí no YouTube. Dá um like, compartilha, para ter mais aulas, para a gente ter mais aulas. Então, segue aí no YouTube, segue no Instagram. Qualquer dúvida, a gente está nessa preparação para esse concurso do TEJAC e a gente vai o quê? Se falando. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou parar de gravar agora.